Dos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa, o martírio do diácono São Lourenço. São Lourenço, ele nasceu ali no meados do século II para o século III, finalzinho mais ou menos, de origem espanhol. Ele era amicíssimo do Papa Sisto II, até mesmo antes dele ser eleito Papa. Eles fizeram uma peregrinação quando o seu amigo foi eleito Papa. E uma vez eleito Papa, o Papa Sisto II elegeu ele como o arquidiácono, o líder dos diáconos. E nessa função ele cuidava dos tesouros da igreja, ou seja, aquilo que pertencia aos pobres e viúvas naquele tempo. É como se fosse mais ou menos uma pastoral social no nosso tempo. Aconteceu que no ano de 258 foi publicado o decreto do imperador Valeriano, e de acordo com esse decreto, todos os padres, diáconos e bispos tinham que ser presos e mortos. Assim o Papa foi pego. No momento que o Papa estava sendo dirigido ao martírio, o diácono olhou para ele e disse: "Pai, para onde vais? Todas as vezes que o Senhor subiu para o sacrifício, o seu diácono estava com você." E o Papa simplesmente diz, para ele ter paciência, que logo, logo ele também iria passar por aquele martírio. Foi o que aconteceu. Por isso que no dia 7 de agosto a igreja celebra o Papa São Sisto II, porque ele foi pego no dia 6 e martirizado no dia 7. E depois foi a vez do diácono. O prefeito deixou que ele vivesse mais um pouco, porque queria que ele passasse todos os bens da igreja para o Estado. O que ele fez? Pediu um tempo, depois chamou todos lá na praça e mostrou para o prefeito quais eram os verdadeiros tesouros da igreja: os pobres, as viúvas e os coxos. Aquilo irritou tanto o prefeito e as autoridades civis, que eles puniram São Lourenço com uma morte bem severa. A sentença de morte é que ele morresse sendo assado vivo na grelha. E é dele aquela história que, movido pelo Espírito Santo, ele diz: "Já pode virar, que desse lado aqui já está bem assado." Então, para vocês verem, que o verdadeiro martírio é aquele que nos leva a configurar a nosso Senhor. Por isso que o Evangelho de hoje nos diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Nós sabemos que essa morte aqui em si não é simplesmente uma morte física, mas é a morte do nosso egoísmo, é a nossa capacidade de amar. Então, um verdadeiro católico, um verdadeiro cristão é aquele que morre para a vida velha, mas é aquele que nasce para a vida nova. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos nessa Santa Missa, pela intercessão do diácono São Lourenço, a graça de também nós morrermos para essa vida, mas nascermos para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.